Nesta manhã nós gostaríamos de meditar num texto muito importante da Palavra de Deus, quando Moisés teve um vislumbre da glória do Senhor. E se pudéssemos dar um título dessa palavra hoje, nós diríamos: Eu serei contigo. E esse texto, vamos ler da Palavra de Deus, está em Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 23. Vamos ler a Palavra de Deus. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que se ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é teu povo. E respondeu-lhe o Senhor: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: Rogo-te que me mostres a tua glória. E respondeu-lhe o Senhor: Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, pois homem nenhum pode ver a minha face e viver. E disse-me mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui sob a penha te porás. Quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Nesse trecho da Palavra de Deus, nós encontramos agora todo o povo de Israel, juntamente com Moisés, e esse episódio acontece logo depois das pedras com os 10 mandamentos ter sido entregue por Deus a Moisés e todo o seu povo. Quando Moisés desce ali daquela montanha, encontra o povo numa situação bastante crítica de idolatria, eles haviam feito um touro de ouro representando o deus Horus, que era o principal deus egípcio. O povo caiu num abismo de idolatria, cujo castigo veio rápido e severo da parte de Deus. A disposição de Moisés de ser riscado do livro de Deus por amor ao povo mostra a grandeza do seu caráter. Moisés fala como alguém que temeu ir em frente sem a presença de Deus. Ele queria saber se ainda era viável o plano de Deus depois do erro de Israel com a idolatria. Estaria Deus presente, disposto a guiar, conferindo segurança e sucesso? Vamos examinar agora o chamado desse homem de Deus, Moisés, o libertador Moisés. Quando Deus o chamou para ir ao Egito para libertar o seu povo, Moisés alegou ser incapaz de tal missão e pediu-lhe que escolhesse outra pessoa. E disse assim para Deus: Quem sou eu para isso? E se não crerem em mim? Não sou eloquente? Envia mais alguém comigo. Quando uma tarefa nova se apresenta diante de nós, nossa natureza nos impulsiona a agir como Moisés. Será que você também está se debatendo com o teu chamado? Para Moisés, essa luta durou apenas alguns minutos na presença de Deus na sarça ardente. E para você, quanto tempo tem demorado? Por acaso, Deus chegou a aplicar em Moisés algum teste de personalidade para mostrar que ele tinha aptidão para aquela obra? Não. O Senhor tratou da frágil autoestima de Moisés ou do seu baixíssimo valor próprio? Também não. Por acaso ele lhe receitou a cura interior para libertá-lo das memórias encobertas por ter sido abandonado pelos seus pais e criado um lar adotivo? Ou da falta de identidade resultante disso? Também não. Foi-lhe por acaso ministrado um curso de autoaperfeiçoamento, autoconfiança e sucesso? Também não. Pelo contrário, Deus apenas lhe prometeu: Eu serei contigo. Muitos, se não a maioria dos personagens bíblicos, bem como os heróis da fé mais recentes, desde os primeiros mártires até os grandes pioneiros missionários do século XIX, provavelmente falhariam nos atuais testes dos perfis de personalidade. Na verdade, Deus não escolheu Moisés por sua elevada qualificação, mas por ser ele o homem mais manso na face da terra. Por que Deus escolheria tal pessoa para enfrentar Faraó, o mais poderoso imperador da época, no seu próprio palácio, para libertar Israel de suas garras?
Ele o fez para ensinar os israelitas a confiar nele e não em homens para o seu livramento. Talvez Deus esteja fazendo isso também com você, querendo lhe ensinar a caminhar com Ele. Em quem você tem confiado para resolver os seus problemas hoje? Tem confiado no dinheiro que está lá guardado? Tem confiado na sua capacidade, nos seus títulos, naquilo que você tem? Por saber de tudo isto, é que Moisés estava preocupado com o que é que Deus estava lhe falando. Moisés temia de ir à frente sem Deus. Então ele começa a interceder pelo povo para que este não seja consumido, mas perdoado. Moisés já havia experimentado a operação de Deus através de sua vida. Ele mesmo já havia tentado realizar a obra de Deus por suas próprias mãos e havia falhado. Entretanto, quando foi no nome do grande Eu Sou, maravilhas começaram a acontecer. E ele aprendeu que sem Deus à sua frente, ele nada poderia fazer. Essa tarefa recebida não poderia ser concluída sem o auxílio divino. Ele reconhece também que Deus tem ido com eles. Então ele começa uma sequência de pedidos, em que busca garantir a presença do Senhor e fortalecer a sua própria fé para alcançar algo mais. Ele reforça o que Deus lhe disse para convencê-lo a realizar a tarefa, porque Deus o havia convencido. E para isso ele usa a própria palavra de Deus. Baseando-se nisto, pede então que Deus lhe mostre os caminhos, pois o povo é dele. E como saber se ele e o povo acharam graça diante de Deus? Ele não queria ser rejeitado, assim como também o povo, ele não queria que fosse rejeitado. Então Deus disse: farei isto. Moisés concluiu pedindo para ver a glória de Deus. Moisés pediu e Deus atendeu. Interessante, John Bunyan, em aquele livro O Peregrino, muito conhecido, diz assim: Deus vai com qualquer um, até mesmo com os mais fracos e mais temerosos, que queiram tê-lo como guia. Deus vai com todos aqueles que pedem. Temos na palavra de Deus alguns exemplos da presença dele que trouxe algo de diferente naquela vida para abençoar. Deus prometeu a Josué que nenhum inimigo poderia lhe resistir quando a presença de Deus estivesse com ele. Diz assim a palavra de Deus, em Josué 1, versículos 5 e 6. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Também disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Vai nesta tua força e livra Israel. Está lá em Juízes 6, versículos 12 a 14. Você vê o que é que Deus está dizendo? Ou querendo dizer? A Gideão ele diz: há uma força em você que é tão poderosa que pode salvar Israel. E esta força, Gideão, é a minha presença. As Escrituras revelam que Gideão era covarde. Então por que Deus lhe chamou de homem valente? É porque desejava provar a Gideão o que qualquer pessoa pode fazer quando a presença de Deus está com ele. Confie em que Deus está com você, amado. Talvez você também esteja passando por lutas e se sente rejeitado por todos. Receba a mesma palavra dada também a Jeremias: o que importa é que a minha presença está com você. E Moisés pediu a sua presença. Você também anseia por ver a glória de Deus? Moisés teve uma experiência maravilhosa com Deus ao ver a sua glória. Seu pedido era o maior pedido que alguém pode fazer. Não poderia ter pedido mais. Era grande a sua fé. A mesma grande fé que fez Abraão interceder pelo povo de Sodoma. É a mesma grande fé que fez Jacó agarrar o anjo. É a mesma grande fé que moveu Elias ao clamar por chuva após um período de grande seca. Mas parece-nos que este pedido tem uma quantidade maior de fé que todas as outras juntas. É o maior pedido que o homem pode fazer a Deus: mostre-me a tua glória. Se ele tivesse pedido alguma coisa diferente, uma carruagem de fogo para levá-lo aos céus, água para afogar toda a cavalaria de uma nação, ou mesmo fogo do céu para consumir exércitos inteiros. Mas quando ele pede para ver a glória de Deus, ele está sozinho e transforma-se num gigante, mesmo numa época de grandes homens. Seu pedido ultrapassa de qualquer outro homem. Ele pediu demais, mas é melhor pedir demais do que pedir de menos. Pensamos que logo após seu momento de audácia no seu pedido, talvez ele tenha tremido, seus ossos tremidos, seu sangue fervido nas veias, seu cabelo pode ter ficado em pé, tremeu na própria coragem depois de ter feito o pedido. Mas de onde é que veio uma fé como esta? Como é que Moisés obteve toda esta virtude? Não teria vindo em uma comunhão com Deus durante aqueles 40 dias no monte, recebendo as tábuas da lei e o seu conselho? Como é que Moisés agiu? Moisés primeiro pediu coisas menores
para poder entender e compreender como Deus estava recebendo aquilo que ele estava pedindo. Não descansou nesse pedido e nem se ficou contente apenas com isso, mas foi em frente ousando mais. Entenda isso como a ponta de uma cunha que permite ações cada vez maiores na vida. A fé é uma graça poderosa e cresce ainda mais com aquele que a alimenta, que é Deus Todo-Poderoso. Em cima da rocha havia um lugar próprio para que Moisés pudesse ver a bondade e a glória de Deus. A rocha lá em Horebe era típica da rocha que é Cristo, a rocha de refúgio, de salvação e de força. Felizes aqueles que estão sob esta rocha. A fenda na rocha é um símbolo de Cristo, como ele foi golpeado, crucificado, ferido e finalmente morto. Deus mostrou a sua glória para Moisés, mas ela não apareceu em uma nuvem luminosa ou em uma demonstração de poder do tipo de fazer tremer a terra. Não. Deus expressou a sua glória em uma revelação simples da sua natureza. A glória de Deus era uma revelação da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor e da sua compaixão. Mas Deus determina uma condição para que a sua presença esteja em nossas vidas. E essa condição é encontrada em 2 Crônicas 14. Neste capítulo, nós vemos o rei Asa, que havia conduzido os exércitos de Judá a uma grande vitória contra o exército etíope de 1 milhão de homens. Quando Asa e os seus exércitos voltavam em triunfante procissão para Jerusalém, um profeta chamado Azarias os encontrou nos portões da cidade com esta mensagem da parte de Deus. Ouviu-me, Asa, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Aqui está o segredo de se conseguir e de se manter a presença de Deus em sua vida. O Senhor lembrou a Asa a queima-roupas e rodeios. Asa, nunca se esqueça de como você conseguiu essa vitória. Você me buscou de todo o seu coração. Voltou-se inteiro para mim quando estava em dificuldades e eu lhe enviei a minha presença. Foi a minha presença que pôs os seus inimigos em retirada. Agora o profeta Azarias estava dizendo a Asa: você se lembra de como era o reino antes de assumir o poder? Tudo estava indo mal, sem lei, sem liderança, sem ensinamentos de justiça. Cada um tinha a sua própria lei. Cada um fazia o que queria. Olha, se olharmos muito bem, este é um quadro correto e completo de muitos lares cristãos atualmente. Tudo desordenado, sem autoridade, sem paz nem repouso. Todos na casa fazem o que lhe agradam. Muitas dessas famílias se transformaram em um caos trágico e desordenado. Porém, não precisa ser assim. Nenhum lar cristão precisa ser desordenado. As promessas de Deus são imutáveis e a sua palavra garante, pelo resto da sua vida, enquanto você continuar a buscar a Deus, Ele estará contigo. Toda vez que o invocar, Ele sempre será achado por você. Sabe, amados, nós não fomos escolhidos, nem eu e nem você, devido à nossa qualificação superior, mas por Deus ter achado graça na minha vida e na tua vida. Se você se sente diminuído, humilhado, pequeno, peça que Deus vá contigo. Se você pensa que não tem valor, peça que Deus vá contigo também. Se o seu lar está desordenado, sem autoridade, sem paz, sem repouso, num caos trágico e desordenado, se você pensa que não vai conseguir, que não tem mais forças, lembre-se de Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Lembre-se também de Gideão, que era um covarde, mas Deus disse a ele: há uma força em você que é tão poderosa que pode salvar Israel. E esta força é a minha presença. Então, uma força tão poderosa sobre você, que pode salvar a você e levar paz à tua família, aqueles que estão à sua volta, que é a presença de Deus. Tome hoje uma atitude ousada como Moisés, que se apoiou em Deus para cumprir com tudo aquilo para o qual havia sido chamado. E teve como resposta: eu serei contigo. No momento de adversidade, Moisés conseguiu mudar o rumo da história daquele povo. Mude a sua história hoje. Clame pela presença de Deus na sua vida. Não continue sem Deus. Tome uma decisão hoje de seguir a Cristo. Entrar na fenda da rocha e ser protegido por Deus e pela sua potente mão. Amado, eu gostaria de orar com você. Se você entregar a sua vida a Jesus, a Deus Todo-Poderoso,
Ele será contigo. Quando Ele foi com Moisés, aqueles homens do passado, Ele é com todos nós hoje que nos colocamos na presença dEle. Talvez você tenha passado situações na sua vida em que você necessita que Ele esteja presente. E Ele de fato está presente contigo. Basta você crer, entregar-se a Ele. Toda a situação da sua vida vai mudar. Toda aquela família desordenada, aquelas dificuldades acabarão. Porque Deus vai entrar e vai à frente desbaratando todo o mal. E desfazendo tudo aquilo que atrapalha para que você possa ser bem-sucedido. Eu gostaria de orar agora contigo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu gostaria de clamar a Deus para que Ele possa te abençoar. Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui está, ó Pai, esse teu filho, essa tua filha, que se consagra diante de Ti neste momento, permitindo que Cristo Jesus possa entrar em seu coração, para que vá à sua frente. Nós te pedimos, ó Deus, seja com cada um desses teus filhos, das tuas filhas, indo à frente e desfazendo todo o mal, desfazendo toda a obra, Senhor Deus, ó Pai, que tem impedido que eles sejam bem-sucedidos e abençoados. Te pedimos, ó Pai, indo à frente de cada um deles, já coloque ordem em toda a sua vida, em todas as áreas, na área emocional, na área sentimental, na área profissional, na área financeira, enfim, em todos os segmentos da sua vida, que a tua presença se faça sentir e que assim Ele possa glorificar o teu nome todos os dias da sua vida. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.